dia, turma. Nós somos alunos da enfermagem e hoje vamos trazer nesse podcast o assunto: principais dúvidas e impacto dos lipídios na saúde. Manteiga ou margarina? O azeite pode ser aquecido? Nosso grupo é composto por mim, Lídia, Rayane, Larissa, Ana Paula, Lucas, Ana Carolina e Júlia. Bom, como nós sabemos, a manteiga e a margarina está muito presente na alimentação da população brasileira. Porém, existem algumas diferenças principais entre manteiga e margarina. A manteiga é obtida através de produtos de origem animal, como leite, e a margarina é obtida através de produtos de origem vegetal, como óleos de soja e milho. Além disso, a margarina é ultraprocessada e a manteiga tem processamento mínimo. É importante falar que também existem 3 tipos de gorduras: as gorduras saturadas, gorduras insaturadas e gorduras trans. As gorduras saturadas e gorduras trans são consideradas gorduras ruins para nós, uma vez que elas aumentam os níveis de LDL no nosso organismo e diminuem os níveis de HDL. O LDL seria uma lipoproteína de baixa densidade. Ele retira gorduras do fígado e transporta para as células e tecidos. Esse transporte pode causar entupimento de veias e artérias e má circulação sanguínea. O HDL, por sua vez, ele retira gorduras das células e tecidos e transporta o excesso delas para o fígado. Então, ele é positivo. As gorduras trans, elas também são encontradas em alimentos processados, porque elas são produzidas quando ocorre um processo chamado de hidrogenação, em que são adicionados átomos de hidrogênio a um óleo saudável. Então, aquele óleo que seria líquido, ele passa a ficar sólido. Isso era muito utilizado antigamente na produção de margarinas, mas com o tempo isso foi diminuindo e esse processo de hidrogenação foi mudado. Para entender melhor essa diferença entre manteiga e margarina, é importante falar de como ocorre a sua produção. A manteiga, ela vem do creme de leite, onde é obtida através do desnate. Ocorrem processos como estocagem, padronização, neutralização, pasteurização, resfriamento e maturação. Nesse processo vai ser separado as partes sólidas das partes líquidas, em que as partes sólidas vão se formar os grãos da manteiga e as partes líquidas, como o lentilho, vai ser limpo para que a massa da manteiga ela pode ser homogênea e sem excesso de água. Quando há a produção da margarina, antigamente era utilizado muito o processo de hidrogenação, como eu tinha falado. Atualmente é utilizado interesterificação, em que é um processo semelhante à hidrogenação, porém ocorre uma redução significativa dos ácidos graxos trans. E também, além disso, hoje em dia as margarinas são ricas em gorduras saturadas, claro que a nível menor do que as manteigas, mas também tem gorduras mono e poliinsaturadas, que são aquelas que eu falei que eram positivas para nós. E elas têm um teor muito baixo em gorduras trans, compradas antigamente. Além disso, também as margarinas, elas possuem algumas substâncias positivas para nós, que ela está tendo mais quantidade de gorduras positivas, gorduras saudáveis. Elas têm mais quantidade de gorduras insaturadas, por exemplo. Também é importante lembrar que, como a manteiga é obtida de alimentos de origem animal, como leite, ela vai ter proteínas, ela vai ter vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. Então, as duas têm pontos benéficos e pontos maléficos. Por isso, nós chamamos a estudante de nutrição, Raíssa, para poder falar um pouco pra gente se existe mesmo uma preferência para os nutricionistas ou se está linkado à alimentação, se isso de fato vai trazer mal a nós, se existe uma que é ruim ou uma que é boa para nós. Ela é estudante de nutrição, está no 5º período da UFJF. Vamos escutar o que ela tem a dizer. Quanto ao consumo de manteiga ou margarina, é importante se atentar na hora de comprar um produto certo. A indústria alimentícia apresenta produtos que podem confundir ou enganar a população quanto à sua composição, fazendo parecer melhores e estimular o consumo dos mesmos. Visto isso, poderia ser dito que a margarina seria a melhor opção quando comparada à manteiga, já que possui maior proporção de gorduras boas, como visto na nova formulação.
Entretanto, também poderia ser dito que a manteiga é a melhor opção, já que é mais nutritiva, sendo uma fonte de vitaminas lipossolúveis, que são essenciais para o nosso organismo. Logo, é necessário analisar o contexto. O impacto que será realizado na saúde está relacionado com a frequência de consumo de manteiga ou margarina, além também da quantidade consumida e o estilo de alimentação do indivíduo no dia a dia, e não só apenas a escolha entre manteiga ou margarina. Depois dessa ótima explicação, a gente tem outra dúvida que intriga bastante os nossos ouvintes. E o azeite, Raíssa, ele pode ou não ser aquecido? O aquecimento do azeite de oliva, especialmente o extra virgem, pode levar à perda de alguns compostos benéficos. No entanto, estudos indicam que, mesmo em certas temperaturas após o aquecimento, o azeite mantém propriedades nutricionais significativas e pode ser usado com segurança na cozinha. Quanto à estabilidade térmica, o azeite extra virgem apresenta boa estabilidade, mesmo aquecendo em temperaturas de cozimento como 180 graus Celsius. O azeite mantém uma quantidade de ácidos graxos e antioxidantes consideráveis. Quanto à perda de compostos fenólicos, nós temos que há uma boa conservação em quantidade de alguns compostos. Então, vale ressaltar que em temperaturas altas, 200 graus ou mais, o azeite corre o risco de perder 24% de suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A formação de compostos de oxidação se deve pelo aquecimento prolongado ou a altas temperaturas, no qual pode levar à formação de compostos de oxidação. Assim, em condições domésticas típicas, o azeite extra virgem forma menos desses compostos, em comparação com outros óleos vegetais, como os de soja ou o de girassol. E temos também a relação de interação com os alimentos, que durante o cozimento o azeite pode absorver antioxidantes dos vegetais, enquanto transfere seus próprios compostos benéficos para outros alimentos, potencializando o valor nutricional da refeição ao todo. Bom, dúvidas tiradas, nós agradecemos a colaboração da nossa convidada e estudante de nutrição Raíssa. Muito obrigada pela sua participação e esperamos vocês, nossos ouvintes, para mais um episódio de NutriCast na próxima semana. Até mais!